Fala galera, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre criptomoedas, como ela funciona. Será que faz sentido para você investir em criptomoedas, comprar criptomoedas? Onde é que você compra? Como é que você conseguiria guardar essas criptomoedas em lugar seguro? É todo lugar onde você consegue colocar a sua criptomoeda e você pode ter a garantia que ela vai estar segura com você naquele lugar ali. Outra coisa seria importante a gente mencionar aqui, que seria qual tipo de criptomoeda é mais segura. A rede onde está a criptomoeda é segura? É seguro eu comprar aí que ela não vai chegar a zero amanhã, como alguns especialistas dizem que ela não vale nada? Então, nesse vídeo hoje a gente vai falar um pouco sobre criptomoedas, como elas funcionam e como elas iniciaram, tá? Mas para começar aqui o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, já viu algum vídeo, gostou e tem a confiança de que esse vídeo vai ser bom também, já deixa o joinha, já se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e vamos iniciar o vídeo aqui, tá? Primeiramente, quando falamos de criptomoedas, precisamos falar da primeira criptomoeda que foi criada, que essa foi o Bitcoin. O Bitcoin foi a primeira criptomoeda criada, ela foi criada por Satoshi Nakamoto, que até hoje ninguém sabe quem é, apenas criou a criptomoeda e sumiu. Basicamente foi isso, não deu sinal de vida. As pessoas procuram saber quem é ele até hoje, mas ninguém o encontrou. Então, até hoje não existe registro de quem é o Satoshi Nakamoto. Mas quando o Bitcoin foi criado, apesar do criador do Bitcoin não ter se mostrado, não ter vindo a público e falado mais sobre a criptomoeda, ele deixou algumas instruções de como o Bitcoin funcionaria e qual foi a intenção da criação do Bitcoin. E quando olhamos a intenção da criação do Bitcoin em 2008, a intenção é que ele fosse uma moeda descentralizada. O que seria uma moeda descentralizada? É uma moeda que não tem uma central, não tem um comandante, uma pessoa que manda nessa rede. A ideia dele era que todas as pessoas, quem quisesse, na verdade, fosse parte dessa rede, conseguisse fazer parte dessa rede Bitcoin. E como é que você faz parte dessa rede? Você faz parte dessa rede sendo, por exemplo, um minerador de Bitcoin. Quem minera Bitcoin está dentro da rede do Bitcoin, que é a blockchain. E por estar dentro da rede, você está dando mais segurança à moeda, você está dando mais confiança na moeda, porque tem mais pessoas trabalhando ali para que ela garanta tudo o que ela é, para que ela garanta a segurança, no caso, as transferências, que a quantidade de Bitcoin que você tem continue sendo a mesma. Então, existe uma rede encadeada, basicamente, várias caixinhas, e dentro dessas várias caixinhas existem as informações de tudo que aconteceu dentro da rede. E basicamente todo mundo que está dentro da rede Bitcoin, minerando Bitcoin atualmente, essas pessoas estão dentro da rede e cada uma tem uma cópia. Vamos pensar que existe um álbum de música e eu tenho esse álbum de música só no meu celular e só eu que tenho. Se acontecer alguma coisa com o meu celular, ele caiu na água, ele parou de funcionar, caiu na rua, quebrou. O que acontece? Eu perco esse álbum que eu tinha lá. E se só eu tinha, esse álbum foi extinto. Com a rede da criptomoeda e a blockchain, isso não acontece. Porque quanto mais mineradores existem dentro da rede do Bitcoin, mais segura ela fica, porque existem mais cópias de tudo que está acontecendo dentro da rede. Então, cada minerador, basicamente, ele tem uma cópia de tudo que está acontecendo na rede e eles ficam trabalhando diariamente, os computadores, né, os supercomputadores, ficam trabalhando para conseguir decifrar os algoritmos e validar os tokens que ali existem e quando eles conseguem ter êxito nisso, eles recebem uma recompensa, que essa recompensa seria em Bitcoin. Isso seria dentro da rede Bitcoin. Mas geralmente quando falamos em Bitcoin ou alguma outra criptomoeda, falamos em uma coisa chamada blockchain, mas não quer dizer que o Bitcoin e a blockchain é a mesma coisa. Cada um é uma coisa, mas ambos juntos se tornam um todo. Por exemplo, a blockchain ela já existia antes mesmo do Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda existir. Porém, quando o Bitcoin foi criado, ele se utilizou da tecnologia da blockchain para que o Bitcoin fosse utilizado dentro daquela rede. Então, no final das contas, apesar de o Bitcoin e a blockchain ser coisas diferentes, o Bitcoin existe dentro da blockchain. E então, se a blockchain, por exemplo, acabasse, o Bitcoin não existiria mais, mas o Bitcoin ele existe dentro da blockchain.
Então, uma coisa está ligada à outra. O Bitcoin, no final das contas, ele é um conjunto de tecnologias que foi utilizada no decorrer do tempo e foi colocada dentro de uma criptomoeda para que ela pudesse existir. Blockchain é uma tecnologia que pode ser utilizada não só por criptomoedas, mas pode ser utilizada para rastreio de dados, pode ser utilizada para salvar informações. Tá? Quando olhamos para o cenário de criptomoedas, esse seria o cenário do Bitcoin. Foi criado em 2008. Quando ele foi criado, ele valia menos de R$ 1, valia 0,000, e essa moeda ela foi ganhando força com o tempo, as pessoas foram olhando para ela com mais confiança, foram adotando ela no seu dia a dia e hoje ela se tornou uma moeda forte. Mas aí, a partir do Bitcoin, vieram outras moedas com outras finalidades. O Bitcoin em si só vai existir 21 milhões de Bitcoins no mundo. Então, hoje as pessoas ainda mineram Bitcoin porque ainda não chegou nesse nível de 21 milhões. Mas no momento que chegar em 21 milhões de Bitcoin, as pessoas vão parar de receber Bitcoin. No caso, o Bitcoin vai parar de ser criado. E com o Bitcoin limitado a 21 milhões, o que a gente entende com isso? É que o valor do Bitcoin ele vai continuar se valorizando com o tempo, porque não vai existir mais bitcoins para serem criados. Isso quer dizer o quê? Que vai ter uma demanda maior por Bitcoin, mas não vai ter moeda suficiente para que todos consigam adquirir. Pensando nisso, ele seria um ativo que ele vai subir muito com o tempo, ele vai crescer muito, porque ele vai ter uma oferta maior. Isso é o que o mercado pensa, né? Isso é o que é o esperado. Falamos de Bitcoin agora um pouco da história como ele iniciou, mas baseado no cenário de criptomoedas, existem outras criptomoedas que não é só o Bitcoin. Uma delas seria o Ethereum, tem a Solana e tem algumas outras moedas. Quando falamos de Bitcoin, Bitcoin é o único, porque ele foi o primeiro ali, e todas as outras moedas se baseiam no mesmo formato, né, do mesmo caminho que o Bitcoin foi criado, mas com diferenças distintas. Por exemplo, na rede Ethereum e na rede Solana, elas são criptomoedas também, porém elas foram criadas com a intenção de fazer contratos digitais e smart contracts. Então seriam contratos inteligentes. Você consegue utilizar, por exemplo, o Ethereum para fazer um pagamento, mas a ideia dela é que você consiga fazer contratos digitais, contratos descentralizados também, e que nesses contratos vai ter assinatura de ambas as pessoas, de ambas as empresas e seja lá o que for, e esses contratos estarão salvos dentro da blockchain, tudo sendo feito diretamente por uma rede de criptomoedas. E todas essas criptomoedas, elas dão mais segurança devido ao formato da sua blockchain. Hoje não é só mais as criptomoedas que utilizam blockchain, a blockchain tem sido utilizada para outros cenários porque foi visto que era uma rede na qual é segura, é estável, e quanto mais pessoas adotam essa rede, no caso os mineradores ali, tem quanto mais pessoas minerando, trabalhando para fortalecer essa rede, mais confiável essa rede se torna. Cada criptomoeda tem suas finalidades, assim como eu já disse, mas existem os tipos, né? Com o crescimento das criptomoedas, essas criptomoedas começaram a ter finalidades diferentes, tá? E existe o Bitcoin, como eu comentei, aí existe também as altcoins, que seria todas as outras criptomoedas que não é o Bitcoin, que seria fora do Bitcoin ali, aí seria as altcoins. E dentro dessas altcoins estaria o Ethereum, estaria Solana e qualquer outro tipo de criptomoeda. Existem também as meme coins. As meme coins são criptomoedas que são geradas a partir de memes. Um exemplo seria a Dogecoin, o Shiba Inu e outras criptomoedas que foram criadas a partir de algum meme na internet. As pessoas têm a possibilidade de criar suas criptomoedas. Se ela vai vingar ou não é outra coisa, tá? Então tem que ter muito cuidado na hora de comprar uma criptomoeda. Existem as shitcoins. Shitcoins seriam moedas que não têm utilidade. Seriam moedas de merda em sua tradução e alguém criou elas e tem pessoas que às vezes dão valor a esse tipo de criptomoedas. São moedas muito especulativas. Tem que ter muito cuidado com as criptomoedas que você pode comprar, porque ela pode subir e cair no mesmo dia e de 0 a 1000 em um dia e no outro dia e de 1000 a 0, porque elas têm uma volatilidade muito alta e a especulação em cima dessas moedas é muito alta, tá? E tem as stablecoins. Stablecoins são moedas lastreadas em moedas fiduciárias. O que são moedas fiduciárias? São moedas que pertencem aos países. Por exemplo, o real pertence ao Brasil, o dólar pertence à América, Estados Unidos, Canadá, eles se utilizam. Peso argentino pertence à Argentina, peso chileno pertence
ao Chile. Criptomoedas baseadas em moedas fiduciárias, no caso com lastros em moedas fiduciárias, essas criptomoedas elas vão valer sempre o que aquela moeda vale. Por exemplo, o dólar é 5,80 agora, no momento atual. E então uma moeda que é lastreada em dólar, uma criptomoeda lastreada em dólar, vai valer a mesma coisa. Valeria em reais 5,80 também. E se o dólar varia para cima, essa moeda subiria. E se o dólar varia para baixo, essa moeda cairia também. Então, moedas stablecoins, elas têm a finalidade de seguir algum ativo. No caso, está pareado sempre com algum ativo. Não precisa necessariamente ser a moeda de um país. Poderia ser o ouro, a prata, qualquer outro produto, tá? Mas o valor sempre vai estar pareado com o valor existente de um produto naquele momento. Criptomoedas, elas são muito voláteis e ela tem se provado com o tempo, né? O Bitcoin ele foi criado em 2008, ainda não tem nem 10 anos, por exemplo, desde a criação, mas mesmo assim ele teve um crescimento absurdo com o tempo e as pessoas vêm confiando nisso cada dia mais. Porém, se a gente olhar como recomendação, o Bitcoin ele ainda é uma moeda que não se provou no tempo, né? Tem um potencial de ganho alto, mas também tem às vezes um potencial de perda alto, porque ele tem uma volatilidade muito alta. E mesmo assim, é interessante que você tenha ele em carteira, que você compre essa moeda, porque ela pode se valorizar muito com o tempo. Mas não quer dizer que você vai colocar todos os ovos numa cesta só, colocar tudo no mesmo lugar. Qual é a recomendação, né? Não minha, mas que muitos especialistas dão? Seria você ter uma parte da sua carteira em criptomoeda. Geralmente de 1 a 5%, às vezes até 10% ali, dependendo do nível de risco que você consegue correr. Às vezes tem pessoas que não conseguem colocar o dinheiro lá e ver esse dinheiro se desvalorizar com o tempo, mesmo que suba depois. E então, quanto menos você colocar, às vezes, se você não tem um apetite a risco, né, não consegue correr muito risco, é melhor para você. Agora, se você consegue ver seu dinheiro oscilando diariamente e às vezes está menos do que você colocou, às vezes está mais do que você colocou, e isso acontecer e você não vê muito problema com isso, nesse cenário, aí faz sentido você ter uma reserva um pouco mais alta ali, quem sabe até uns 10% da sua carteira. Mas Bitcoin, ele é o depois, é um investimento que vem depois. Depois você já tem uma reserva de emergência. É um dinheiro que se você sabe que se você colocar lá você pode perder, basicamente seria isso. E você já tem alguns outros ativos, como renda fixa, quem sabe ações, quem sabe um fundo imobiliário. Você já conhece um pouco do mercado. Acho que seria interessante você conhecer um pouco do mercado e entender como ele funciona para depois você realmente ingressar nesse mercado, porque aí você já vai estar com seus pés um pouco mais firmes no chão e vai entender mais como esse mercado funciona. A ideia de você ter criptomoedas na sua carteira é que você pode diversificar, tá? Então, quanto mais diversificado está a sua carteira, mais importante é. Não é colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, a criptomoeda pode ser bom, mas ela pode ser ruim em casos de queda. Se a gente olhar o histórico da criptomoeda Bitcoin, teve momentos que ela caiu muito, mas teve momentos que ela subiu muito também. Se você compra em um momento de pico, que ela está lá em cima, como é o momento atual, pode ser que em alguns meses ela caia muito, mas pode ser que ela volte também. Mas às vezes você não vai ter coração suficiente para aguentar isso. E o que vai fazer, às vezes, que sua carteira não esteja no zero a zero ou no negativo, seria você diversificar, ter outros ativos como ações, como renda fixa e alguma outra coisa que você pode comprar. Então é isso, as criptomoedas elas variam muito, elas podem ter uma volatilidade muito alta no decorrer dos dias e se você não tem um coração, um apetite muito a risco, pode ser que você não consiga segurar no tempo certo e acabar vendendo muitas vezes no prejuízo. Como é que essas moedas ela crescem tanto de valor? O Bitcoin, quando ele iniciou, ele valia menos de R$ 1. E como é que hoje ele vale mais de R$ 500 mil? Porque as pessoas acham que vale a pena pagar esse valor por ele. Quanto maior a demanda, a oferta ela sobe. Por exemplo, se eu tiver uma caneta e tem muita gente querendo comprar aquela caneta que eu tenho, eu vou conseguir subir o valor daquele produto porque as pessoas querem comprar, tem mais pessoas querendo comprar. Por exemplo, em um leilão, quando as pessoas ofertam algum produto no leilão, as pessoas vão dando lance. E vai chegar em um momento que as pessoas vão parar de dar lance. E no momento que as pessoas param de dar lance, aquele seria o valor do produto. A mesma coisa é o Bitcoin, as pessoas vão dando lance, às vezes mais baixos, às vezes mais altos. Mas no lance aonde a pessoa aceita comprar e aceita vender, que houve um match ali, é o momento que aquela moeda é precificada.
Então, se um Bitcoin agora ele está valendo 500 mil, é porque alguém aceitou pagar 500 mil nele e alguém aceitou vender por 500 mil. Se a pessoa não, por exemplo, não aceitasse vender por 500 mil e viesse outra pessoa que quisesse pagar 600 mil nessa moeda, e essa pessoa aceitasse vender por 600 mil, aquela moeda naquele momento estaria precificada a 600 mil, tá? Então é assim que o valor da moeda ele vai crescendo com o tempo. As pessoas aceitam pagar e as pessoas aceitam vender pelo aquele valor. E aí chega um momento onde você pensa, como é que eu guardo minhas criptomoedas? Aonde eu coloco elas? Existem algumas formas de você comprar e guardar suas criptomoedas. Uma das formas seria por exchanges, não exatamente bancos. Hoje os bancos, alguns bancos, na verdade, eles já deram a possibilidade de você conseguir comprar as criptomoedas através deles, mas não necessariamente você consegue comprar as criptomoedas através dos bancos. Existem coisas chamadas exchanges. Existe o mercado Bitcoin no Brasil, existe a Binance, que é a maior, a mais famosa, e você consegue comprar seus bitcoins por lá. Porém, ao deixar seus bitcoins lá na plataforma, isso quer dizer que os seus bitcoins eles estão empregados lá. Isso quer dizer o quê? Se aquela plataforma falir, se alguma coisa acontecer, você perde suas criptomoedas. Suas criptomoedas se foram. E muitas vezes você não vai conseguir reaver aquelas criptomoedas porque por motivo de falência, porque eles não vão ter mais em sua base e tudo mais. Então existem outras formas de você conseguir guardar suas criptomoedas. Existe a Cold Wallet, que seria algo tipo um pendrive, algo onde você consegue colocar realmente suas criptomoedas e ela não vai ficar dentro da corretora, vai ficar agora dentro desse item que é como se fosse um pendrive. E por isso que vem o nome Cold Wallet, né? No caso que seria uma carteira fria, assim como uma carteira onde você coloca dinheiro, basicamente, só que seria algo eletrônico, seria tipo um pendrive. Tem a Hard Wallet, que basicamente é a mesma coisa da Cold Wallet, só que tem alguns mecanismos de segurança a mais. Mas, no final das contas, também é um dispositivo como se fosse um pendrive, que você vai plugar no seu computador e vai colocar seus bitcoins lá. Qual é o problema disso? Se você perder a chave criptografada da sua hard wallet ou da sua cold wallet, você também perde as suas criptomoedas. Muitas vezes as pessoas preferem deixar elas em uma corretora porque tem mais segurança de que não vão perder essas criptomoedas, que vão conseguir ter o acesso a essas criptomoedas, que vão conseguir chegar lá e clicar em esqueci minha senha, vai conseguir recuperar o acesso. Se você colocar em uma hard wallet, numa cold wallet, você pode perder o acesso e perder suas moedas. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá? No mercado existe uma frase que diz not your keys, not your coins. Isso quer dizer o quê? Se as chaves não estão com você, as moedas não são suas. Então, quando as moedas estão com outra corretora, não está em alguma cold wallet ou alguma hard wallet, isso quer dizer que as moedas estão sob posse da corretora. No final das contas, a corretora tem um lastro que é sua, mas se acontecer alguma coisa com a corretora, você não tem como reaver essas moedas em alguns momentos, tá? Criptomoedas elas fornecem oportunidades incríveis para as pessoas. Com o tempo, o Bitcoin veio se fortalecendo cada dia mais. É interessante que você consiga diversificar sua carteira e consiga colocar algumas criptomoedas, mas antes disso, ver se você realmente tem um perfil para isso, se você consegue se expor mais a essa moeda ou não, porque comprar em um momento de baixa e ver sua moeda subir muito é muito interessante, você ficar muito feliz, mas às vezes comprar em um momento de alta e ver essa moeda caindo com o decorrer do tempo, mesmo que ela suba depois, às vezes pode ser ruim para você. Então, tenha calma, dá uma olhada, aprende sobre a cripto, aprende sobre o mercado. Vai, se você está começando agora, vai nas mais confiáveis, que seria Bitcoin, Ethereum, Solana, alguma criptomoeda que já se fortaleceu no mercado, as mais antigas, as primeiras que iniciaram ali, porque aí você vai conseguir realmente entender o processo, entender como é que funciona, colocar bem pouco dinheiro no início para você poder entender se realmente faz sentido para você, tá? E se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, compartilha, curte o vídeo, que você vai estar ajudando o canal a crescer aqui, tá? Muito obrigado, valeu, até mais.